A esgrima é um esporte originário de duelos com arma branca, que tem seus fatos históricos catalogados através de pinturas do Egito, da Grécia, onde mostrava guerreiros empunhando espadas. E há 200 anos atrás, a esgrima foi aceita como esporte. Tem 3 modalidades, essa aqui é a espada longa, mas hoje vamos acompanhar um campeonato de sabre militar e ver o que esses duelistas de hoje em dia falam a respeito dessa cultura e desse esporte. Queira o melhor, mas espere o pior, entendeu? Tipo, se prepare para o pior, mas basicamente reze para que aconteça a coisa melhor, entendeu? Eu acho que, no fundo, o que o atleta busca, pelo menos de alto nível, é você chegar num nível de competição, de concentração tão grande que você chega num fluxo, que é um estado mental que você é de altíssima habilidade e você tem um altíssimo desafio. E é um estado mental muito satisfatório. É esse tipo de luta que gera esse estado. Então foi muito satisfatório. E você acha que nesse estado você usa a razão ou é por instinto? Como um jogo de xadrez ou você não consegue? Você usa a razão. Não é nem a razão e nem o instinto que sai. O que sai é o ego. Braço, mão e perna, 1 ponto, tá? Tronco, 2 pontos, cabeça, 3, tá? Nuca, costas, falta. Desarme, sair da arena, 4 pontos, tá? Arena é tudo branco, só na lateral, né? O fundo, empurra o cara na parede. Não dá pra passar da parede, né? Ninguém aqui atravessa a parede, então mantém, tá? 4 pontos, quedar, 5, tá? Só o detalhe da queda, tem que ser combinado antes, tá? Entre os dois. Punição para falta, cartão, tá? Vai seguir o do futebol, mesma coisa. Fez besteira, um cartão amarelo, fez besteira de novo, amarelo, vermelho. Pessoal, antes de a gente começar o torneio, eu quero agradecer o Matheus da Armisário Esgrima Histórica, tá? Ele já é a 2ª vez que ele está vindo aí ajudar a gente na organização do torneio. Além disso, ele é um dos cabeças do Remo Brasil. Eu sou o presidente conjunto da Associação Brasileira de Esgrima Histórica, que é uma associação de todos os grupos aqui do Brasil. E como é que isso se articula na prática? Na prática, nós criamos algumas ações, nós desenvolvemos censos, esse tipo de coisa, para integrar a comunidade, ver cada demanda da comunidade, ver o que cada grupo precisa, grupo do norte, grupo do sul, grupo do sudeste, como é que se organiza isso, organizar torneios nacionais, esse tipo de coisa. Tudo que a gente faz isso na Associação Brasileira de Esgrima Histórica. Ele tá com algumas marcas de dente, né? Muito provavelmente foi usado, não sei se dá pra ver. Entendo, usado no sentido de batalha. De combate, não sei se dá pra ver. Então por que eu tô mostrando isso? É porque esse aqui é o nosso esporte, né? É diferente da esgrima atual, é a esgrima histórica. E assim, tem algum período específico que vocês abordam ou vocês abrangem todo o período da civilização humana? Não, eu entrei aqui de paraquedas e fiquei aqui de paraquedas também, cara. Essa prática especificamente me inspira a Idade Média, né? 1410, né? Que é o ano que foi escrito o livro do Fiore dei Liberi, né? Que é o manual principal que a gente utiliza para basear nossa prática. Desde pequeno eu vejo o Senhor dos Anéis. Eu gosto muito do período romano. Da Idade Média, né? O período 1400, 1300 a 1600. Eu acho que essa era uma era interessante. Eu gosto também do período napoleônico, né? Que é já bem mais recente, mas com esses sabres. Adoro guerras napoleônicas. Eu acredito que o período histórico que eu mais gosto seria o período das guerras, né? Que é o período Sengoku. Como estudante de
história, tudo antes da Primeira Guerra Mundial eu adoro. Tanto da luta quanto do fluxo, elas meio que transcendem as épocas. A gente usa tratado, né? Tratado histórico, então são documentos históricos. E os mais antigos datam aí do século XIII para o XIV e vai até a virada do século XIX para o século XX. Então os grupos, cada um abrange o período que quiser, mas fica esse período de documentos históricos que a gente tem disponível para abordar. Então a gente volta um pouco no tempo, né? Pega os tratados manuais, a gente lê eles, muitas vezes tem que traduzir, porque a maioria deles estão em inglês ou em alemão. Traduz-se, interpreta, né? Quando você traduz já perde muita coisa na tradução, interpreta. E aqui é o nosso laboratório. Historical European Martial Arts, artes marciais históricas europeias. Foi um movimento de estudantes europeus, eu não me recordo agora do país, cujo qual eles tentaram e conseguiram com muito êxito resgatar os tratados de artes marciais medievais e trazer essa prática de volta à vida, de uma luta que era praticamente morta, para uma prática contemporânea. E para isso a gente utiliza de todas as ferramentas atuais, contemporâneas que a gente tem de proteção, de engenharia, tanto para fazer as nossas armas, tanto os nossos equipamentos de proteção, e a partir daí poder ter uma prática mais realista. Quem foi Miyamoto Musashi? Então, Miyamoto Musashi, ele para muitos foi o melhor ou o maior samurai do Japão. Há muitas controvérsias, né, sobre ele. Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam. Mas para mim, Miyamoto Musashi foi um dos maiores exemplos, né? Ele, aos 13 anos, ele derrotou seu primeiro oponente. Ele era basicamente uma criança, ele derrotou um samurai chamado Arima Kihei com um pedaço de pau. E ele era muito assim, na adolescência, na juventude dele, visto como um bicho, né? Ele não tinha um senhor, ele não obedecia a regras, mas ele foi calcando, né? Ele foi tendo o seu próprio caminho. E não é à toa que o Gorin no Sho, que é o livro dos 5 Anéis, é um dos livros mais vendidos hoje sobre essa questão, sobre essa temática. Então, para mim, Miyamoto Musashi, ele é um grande exemplo do que realmente poderia ter sido um guerreiro japonês, né? Porque muitos concordam que ele foi samurai e outros concordam que ele não foi. Mas então eu coloco então de uma maneira assim, ele foi um dos melhores guerreiros japoneses, na minha opinião. Três pontos de ouro. Tá, uma coisa que eu acho interessante desse esporte é que cada um tem uma relação pessoal com ele. Tipo, toda pessoa que faz esgrima histórica tem um motivo diferente. Diferente do esporte, geralmente, sei lá, no judô, que você geralmente busca medalha, busca faixa. A minha relação com esse esporte é eu quero ser o melhor duelista possível. É uma coisa meio boba, meio, sei lá, mas é o meu motivo. Eu acho divertido e eu quero ser o melhor duelista que eu conseguir ser. Pronto? Outro? Como funciona essa questão assim de double, da pontuação? Então, é quando os dois se mataram ao mesmo tempo. Se os dois se matavam ao mesmo tempo, na teoria, né, com as duas pessoas com armas afiadas e roupa de passeio, estariam os dois no chão sangrando morto. Isso é double. E aí ganha quando quem fizer quantos pontos? A gente está calculando aqui 10 pontos, ou quantos pontos você conseguir gerar em 7 assaltos. E cada parte do corpo vale mais pontos? Vale. Cabeça vale 3, tronco vale 2, braço vale 1. E aí se você conseguir arrancar a arma do seu oponente ou tirar ele da arena, é 5.
Pensando historicamente, na Idade Média, as pessoas não deviam ter muita proteção do Estado, né? Eles tinham que se garantir com a sua própria arma branca, né? Imagino que devia ser comum, como hoje as pessoas com celular. Depende da arma branca. Era muito comum você carregar facas consigo. Espadas geralmente eram proibidas por lei de você carregar dentro de um burgo, dentro de uma cidade. E a cidade, naquela época, era a parte murada da cidade, então você conseguia ter essa lei bem estruturada, porque não podia entrar na cidade com a sua espada, a não ser que você fosse um nobre ou alguém com permissão para fazer isso. E claro, isso é uma lei que depende da cidade, da região. Mas a maioria delas não permitia você carregar a espada. Mas faca era uma coisa que todo mundo carregava consigo, como um celular mesmo. Porque você comprava uma fruta, você tinha que descascar a fruta, a pessoa não dava faca pra você tinha que estar com a sua faca. Quinto round, pronto? Lute! Alto! Golpe no tronco, Kyo, 2 Kyo. Placar? 11 Kyo. Tá sendo a minha primeira vez aqui nesse torneio desse tipo. Só apliquei as coisas que eu já sabia, né? Botar na prática aqui pela primeira vez. Por incrível que pareça, eu tenho um pouco de dificuldade de lutar com pessoas mais baixas, porque você tem que se aproximar muito, né? E elas têm um pouco mais de vantagem, apesar de parecer que tamanho não é documento, às vezes é. Ele é mais alto, mas ele falou que os mais baixos ele tem vantagem. Você acha que isso é uma verdade? Assim, é verdade. Por exemplo, eu sou bem mais rápido que aquele cara. Aquele cara tem 50 quilos em cada perna, sabe? Tipo, pra ele se mexer muito mais rápido. Eu consigo tentar buscar pelos lados e ter uma certa vantagem na velocidade, mas também gasta estamina. É tipo tudo um jogo, sabe? Você pode ser melhor numa parte, pior em outra. Ele tem mais alcance, mas ele é mais pesado. E vai nesse balanço. Você tem que saber jogar nesse balanço. Mas da mesma forma que ele poderia usar o tamanho dele, eu também usei o meu. No caso, a minha envergadura é maior, essas coisas são maiores, eu procurei usar isso para me dar mais vantagem. E tô feliz, né? Passei aí para a próxima luta, no meu primeiro torneio desse tipo. Eu perguntei para um cara no Facebook quanto era o preço de uma espada. Ele falou, se você quiser, me falou o preço e me recomendou a academia. Assim, eu luto com o Kyo faz muito tempo, porque ele também faz o sword play que eu falei antes. Então a gente já se conhece o estilo de luta do outro, os vídeos, já conhece tudo. Então, tipo, quanto mais tempo você também luta com alguém, também fica mais fácil você já entrar, assim. Disputar hoje com o Kiri uma final e Kiri vencer é como se, paralelamente, não fosse uma pessoa que aprendeu comigo de uma certa forma, né? Ao mesmo tempo que parece que vocês vão por estilos diferentes. Você vai mais pro oriental e você vai mais pro europeu, é verdade? Os fundamentos são os mesmos. Tem uma nuance que é o que vai mais diferenciar os dois, mas mesmo assim, conforme você vai praticando mais, você também vai adicionando sua própria nuance. Então, mesmo o Kyo lutando contra outro Kendoka, já vai ter uma nuance dos dois Kendokas, né, que tem uma geral, assim.
E eu queria curiosamente que você falasse um pouco dessa espada aí, porque um dos juízes falou que ela esteve na Guerra do Paraguai, é verdade? Sim, essa aqui esteve. Essa espada, então, o que acontece com ela? Eu comprei de um colecionador. Ele tem contato com gente lá do Paraguai. Lá do Paraguai você teve os cenários de batalha da Guerra do Paraguai. É uma batalha importante, porque nasce ali os patronos do exército. Né? A história do exército brasileiro tem quase toda ali do período do Império Brasileiro, inclusive da batalha da Guerra do Paraguai. Mas eu imagino que seja um dos períodos onde o Brasil tenha utilizado em larga escala as armas brancas. Já. Sim, com certeza. Isso desde, acho que é até memorável falar, né? A Batalha de Guararapes. A Batalha de Guararapes é que marca ali o nascimento do exército. Então, foi ali justamente onde usou, acho que tudo que vocês viram aqui hoje provavelmente foi usado nessa batalha e nas que decorreram depois dela. Essa espada aqui é um modelo francês. Ela era de um soldado da cavalaria do Exército do Paraguai. Ele foi morto, um oficial do Exército Brasileiro pegou essa espada e não só trouxe ela. Ele trouxe a bainha dela, uma bandeira também que ele mostrou lá do Império Brasileiro, uma flâmula com marcas de tiro e algumas munições também. Tá? Só que ele tem um detalhe muito legal, esse sabre, que ele está dentado. E significa o quê? Significa que muito provavelmente ele foi usado. Tá? E ele está dentado justamente, né, se vocês puxarem os vídeos aí, vocês vão ver que o grupamento técnico que a gente usa, a maior receptividade de golpes, ele está mais no médio, né, no começo do médio da espada, para o fraco. Né, que a gente divide a espada em 3 partes, né, forte, médio e fraco. Né, dependendo ali da escola que você trata, mas em geral é isso. Né. Essa insígnia aqui é La Lune, né, uma insígnia francesa. Quem fazia isso normalmente não era a tropa, que a tropa entenda-se como povão. Era normalmente galera mais já abastada, então muito provavelmente uma espada de oficial. Uma pessoa do povo, ela usaria uma espada? Olha, se você volta antes das guerras napoleônicas, você pode falar sim, mas o fato de você ter acesso a esse tipo de conhecimento, para aquela época era algo mais rebuscado, assim, mais galera da elite. Vou dar um exemplo legal aqui. Você tem umas passagens em Shakespeare que ele fala, de forma poética que ele fala, né? O inimigo dele estava a não sei quantos passos de distância da minha ponta. Algo desse tipo assim que ele fala. Você já tem uma noção de geometria aí. Né? Tem um cara chamado Salvador Fabres. Salvador Fabres foi um mestre de armas que ele escreveu um tratado ensinando o uso da rapieira. E a rapieira é a espada que o Shakespeare usa nas peças dele. Então o que está rolando lá na comunidade de rema, da esgrima histórica, a galera está chegando à conclusão que muito provavelmente o Shakespeare teve aulas com o Salvador Fabres.